continuidade à palavra de Deus. Então, Eclesiastes capítulo de número 3, nós vamos ler a partir do versículo de número 9. Todos acharam? Digam amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 3, versículo 9. Diz assim: que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Verso 12. Já tenho entendido que não há coisas melhor para eles do que alegrar-se em fazer bem na sua vida. E também todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. E aqui o verso 15. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Senhor, nós te damos graças ao teu nome pela leitura da tua palavra. Pedimos agora iluminação para que possamos falar com fidelidade aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Abra nossa mente, o nosso coração, e que o meu coração agora, o nosso coração, seja como uma terra fértil para receber a boa semente da tua palavra. Amém. Pode sentar, mantenha sua Bíblia aberta, não feche ela, está com você aqui, por gentileza, ou esse daí também. Mantenha sua Bíblia aberta, porque é nela que nós vamos voltar ao sermão, o texto bíblico várias vezes, porque a gente prega aqui, sempre voltando ao texto bíblico. Bom, meus irmãos, há um escritor grego que eu particularmente gosto bastante. O nome dele é Homero. Eu não sei se todos já ouviram falar de Homero. E uma das suas mais famosas obras, a Ilíada, quando você lê, ele narra exatamente lá no canto de número 9 da Ilíada, ele conta um momento decisivo na tradição grega. Homero nos apresenta o maior guerreiro entre os gregos, Aquiles. Você já deve ter visto o filme Troia, não é? Todos já devem ter visto a expressão cavalo de Troia. Nesse livro, a Ilíada, Aquiles, o maior dos guerreiros, ele vai conhecer o seu futuro. Sua mãe se chamava Tétis. Num diálogo que ela tem com o seu próprio filho, ela revelou ao seu filho Aquiles que a vida ofereceria a Aquiles duas possibilidades. Ele teria dois caminhos na vida, ou um ou outro. Duas possibilidades. E ela chega a dizer para ele o seguinte, que nenhum desses caminhos que você seguir vai ser fácil, vai ser leve. Serão dois caminhos bons, mas ao mesmo tempo extremamente difícil. E ela disse para ele, e no filme, isso também, eles conseguiram preservar isso. Porque no filme, eles estão no contexto da guerra de Troia, e ela olha para ele e diz o seguinte: se você permanecer longe das batalhas, você vai viver bastante, você vai se casar, você vai envelhecer, você terá filhos, Aquiles. Ela fala isso para ele. Você verá os dias se acumularem, você vai ver o tempo passar,
mas o seu nome, em alguns anos, vai perder-se no esquecimento da história. Em 100 anos, ninguém mais se lembrará quem você é. Mas se você marchar para essa guerra de Troia, vai acontecer exatamente o contrário. Você não vai se casar, você não vai ter filhos, sua vida não será longa, a sua vida será curta, breve. A morte vai vir cedo. No entanto, seu nome vai atravessar gerações. Séculos vão se passar e quando alguém falar Aquiles, todos vão saber a quem isso está se referindo. O seu nome vai perdurar por séculos. No entanto, a sua lembrança vai ser assim, sempre lembrada. Os gregos chamavam isso, eles tinham uma expressão grega, eu não vou usar a expressão grega aqui, mas eles vão usar uma frase para descrever essa sensação que era chamada de glória que não se apaga. Havia um trocadilho em grego que literalmente significava glória que não se apaga. O que eu quero dizer com isso, gente? Esse episódio da mitologia grega, ele não é apenas a história de um mito, ele não é apenas um conto, não. O tempo, de acordo com Homero e todos os escritores gregos, não significa apenas viver intensamente ou morrer rapidamente. Essa ideia de que você precisa validar a sua existência para que quando os anos se passarem, você nunca fosse esquecido, isso sempre foi presente naquele contexto, para que o ser humano, naquele contexto, sempre buscou não apenas viver, mas validar a sua existência. Como assim, pastor? O tempo por si só, gente, ele não resolve a angústia de ser esquecido. Fato é que nós não gostamos do esquecimento. O coração humano sempre vai desejar algo que sobreviva à eternidade, que sobreviva à sucessão da eternidade. E quando a gente olha na Escritura, séculos antes de Cristo, a própria também literatura grega, ela já havia percebido isso. O quê? Que a vida, ela pode ser longa, você pode viver muitos anos, mas ainda assim, ela ser insuficiente. A vida, ela pode até ser intensa às vezes, mas ainda assim, ela pode ser vazia, confusa, inconclusiva. O herói, na mitologia grega, ele sempre vai trocar os anos de vida por uma memória permanente. Por quê? Porque eles entendem que o coração humano não se satisfaz apenas com a duração das coisas. Mas veja, minha gente, se Aquiles, ele representa o homem que tenta vencer o tempo pela glória, o cinismo, que também foi um movimento na história, o cinismo, ele representa o homem que desistiu de tentar alguma coisa. Veja, há um filósofo muito conhecido na literatura grega, você com certeza já ouviu falar, não do nome dele, mas de um personagem que foi retratado na TV durante mais de 30 anos. Esse pensador era chamado de Diógenes de Sinépe, não me lembro agora a pronúncia. Esse cidadão, ele viveu a provocação encarnada. E talvez você está me ouvindo aí, não, pastor, eu nunca ouvi falar desse pensador. Já sim, e já a referência você vai entender. Esse homem, ele era contra as convenções sociais. Ele ridicularizava o poder, ele ridicularizava a fama. E um dia, Alexandre o Grande chegou diante dele, oferecendo qualquer coisa que ele quisesse. O rei Alexandre o Grande um dia chegou para ele e falou assim: o que você quer que eu faça? E ele tinha o costume de entrar e dormir dentro de um barril. Conhece um personagem que tinha o costume de morar dentro de um barril numa vila? Estou falando do Chaves, não é verdade? Alexandre o Grande um dia chegou para Diógenes
e falou: o que você quer que eu faça? Diógenes olhou para ele e falou assim: eu quero que você saia da frente do meu sol. Isso diz muito do temperamento que Diógenes tinha. E isso, gente, não era a humildade de Diógenes, isso era estratégia existencial. Mas quando é que nasce esse cinismo? O cínico, hoje quando a gente fala de alguém cínico, estamos às vezes nos referindo a uma pessoa falsa, não é isso? Alguém cínico que está tentando esconder alguma coisa. Mas, na filosofia, o cinismo, ele nasce quando? Ele nasce quando o homem percebe que nem mesmo o tempo, o longo tempo que a gente vive, nem você tem um nome eterno, os anos vão passar e um dia alguém vai perguntar: quem foi o Jorginho taxista? Mesmo que isso aconteça, que os anos se passam, daqui a 50, 70, 80 anos, alguém diz: olha, há 30, 50 anos atrás existia um jovem, existia um médico, existia um pastor. O cinismo, ele entende que mesmo que o tempo passe, mesmo que o seu nome viva por toda a eternidade, o cinismo entende que nem isso resolve. E como nada disso resolve o vazio, a angústia que está dentro de você, o que o cínico fazia? Ele escolhe, então, não desejar nada. Já que viver muito não traz felicidade, já que você tem o seu nome lembrado, ser um cara famoso, também não preenche o vazio, não dá significado às coisas, já que nada satisfaz, para que eu tenho que esperar algo de alguém? Eu não espero nada, nada. É uma forma sofisticada de sobrevivência espiritual. Era viver um pouco para poder sofrer menos. Mas veja, minha gente, nem a mitologia grega, nem mesmo as decisões de Aquiles de querer ser famoso, de querer ter o seu nome marcado na história, nem mesmo o cinismo pode curar ou preencher o vazio que está dentro do nosso coração. O cinismo, que é a vida, deixa a vida, já ouviu essa expressão? Deixa a vida me levar. Muitas vezes nem isso consegue preencher. Essas atitudes, essas escolhas, elas na verdade apenas anestesiam o nosso coração. O cínico que vivia dizendo assim: não, eu sou um espírito livre, eu gosto de dormir aqui e sair sem saber para onde eu vou. Muito parecido com o que Jack Dawson, quando ele está lá no Titanic, no jantar, naquela noite, quando ele diz: eu gosto de viver a vida e sem saber o que vai acontecer amanhã. Ele fala isso no jantar, mas nem mesmo isso não revela uma pessoa livre. Ela pode até ser, em certa medida, protegida, mas essas atitudes demonstram que ela não confia, ela não se entrega, ela não espera. São pessoas que constroem uma vida onde nada pode ser perdido, e é exatamente por isso que nada pode ser plenamente recebido. Entre, gente, Aquiles, que queria viver para sempre, ter o seu nome marcado na história, entre Aquiles e Diógenes, a humanidade está sempre assim, oscilando. Ou você tenta conquistar a eternidade, conhece gente assim? Que quer viver o extraordinário? Gente que quer dizer, que pensa assim: eu quero viver, eu quero ter experiências, eu quero poder olhar para trás e dizer: eu fiz isso. A vida humana está sempre assim, ou gente querendo viver assim, ou por outro lado, você vai encontrar gente como Diógenes, gente que ou tenta conquistar a eternidade, ou então diz: já que nada faz sentido, vamos empurrando, vamos vivendo do jeito que dá. São dois tipos de pessoas que resolvem encarar a vida de maneiras completamente diferentes. Mas é exatamente aqui que o texto que a gente leu, ele entra. Se você está com a sua Bíblia aberta, o livro de Eclesiastes, ele entra exatamente aqui, não como um terceiro caminho. Veja, o primeiro caminho é o caminho de Aquiles, que quer deixar o seu legado, quer deixar o seu nome marcado na história, quer validar a sua existência, quer viver pouco, mas quer viver o suficiente. Conhece gente assim? Viver intensamente, mas viveu. Eventualmente a gente encontra pessoas assim na internet, né?
viveu pouco, mas fez muito. Por outro lado, há aqueles que tentaram, tentou e tudo foi dando errado, e ele pensou, bom, já que as coisas não andam, já que a vida não faz sentido, já que as coisas, eu tomo banho, vou trabalhar, lavo a minha louça, no dia seguinte, a roupa que eu lavei vai ter que estar lá de novo, a louça vai lá, a vida vai sempre sendo uma mera repetição, então para que eu vou lutar? Vamos encarando aí do jeito que dá, vai levando, vai empurrando, vai equilibrando. Veja que o livro de Eclesiastes, então, ele não se apresenta aqui como um terceiro caminho, mas o texto que nós lemos aqui, ele se apresenta como uma revelação que desmonta as outras duas opções. Por quê? Porque o livro de Eclesiastes, ele apresenta um homem, Salomão, que viveu tudo, que tinha tudo, o homem mais rico dos seus dias, que não sabia o que era não poder. E é por isso que o olhar do autor de Eclesiastes é o olhar de alguém que está observando vocês, que está observando o mundo com a mesma lucidez. O que ele está querendo dizer aqui? Que o tempo funciona, sim, o tempo funciona, mas que a vida, ela se organiza como? Em ciclos. Ele percebe que quando você olha para a vida, ela tem uma certa ordem, a vida tem beleza, há uma beleza na vida, sim, há uma cadência na vida. No entanto, depois de afirmar, que foi pregado aqui na semana passada, nos versículos 1 até o verso 8, depois do escritor dizer que tudo tem o seu tempo, agora, aqui nos versículos 9, que nós acabamos de ler, até o versículo 15, o escritor de Eclesiastes, ele faz uma pergunta que Homero não teve a coragem de fazer. Qual é a pergunta? Isso ainda é suficiente? Ter um nome marcado na história é suficiente para preencher o vazio? Deixar a vida te levar é o suficiente para preencher o seu vazio? Bom, Eclesiastes capítulo 3, versos 9 a 15 aqui, ele não está, minha gente, apresentando um tema novo aqui para a gente. Ele está oferecendo aqui, na verdade, uma interpretação teológica daquilo que foi pregado semana passada. O texto de hoje é uma explicação teológica do poema que foi lido, pregado, exposto dos versículos 1 até o versículo 8. Aqui no texto que a gente leu, a Escritura está afirmando que Deus colocou no meu, no seu, no nosso coração a consciência de que a vida aponta para algo mais, para algo além, e ao mesmo tempo ela impôs um limite que impede a gente de fechar esse sentido da vida pela nossa própria conta. Como assim? Olha a história de Aquiles, que queria ir para a guerra não para vencer, ele queria ir para a guerra para deixar o seu nome marcado pelo tempo. Aquiles buscou vencer a vida como? Ele buscou vencer a vida, vencer o tempo, não pelo dinheiro, ele buscou vencer o tempo pelo nome. Hoje, quando a gente fala tendão de Aquiles, provavelmente você já sabe o que significa, não é verdade? Provavelmente você já deve ter ouvido, aquilo ali é o tendão de Aquiles de fulano. Em certa medida, Aquiles alcançou o que ele tanto queria. Mas eu pergunto, onde está Aquiles agora? Onde ele está? Então veja, Aquiles, ele busca vencer o tempo pelo nome. Porém, Salomão, no texto que nós acabamos de ler, ele afirma que nem você viver muito, nem você ter uma glória por trás do seu nome, nem você deixar a vida te levar, nada disso resolve o problema do coração humano. E a diferença aqui é decisiva. Que diferença? A cultura de hoje, ela tenta conquistar a eternidade. Nós estamos a todo tempo tentando validar a nossa existência com conquistas, com compras, com tantas coisas que no final da vida você vai olhar para trás e vai dizer assim, eu vou levar isso para onde? Você não vai levar para lugar nenhum. Veja, e é a partir dessa tensão que Salomão aqui nos ensina a viver. Viver como? Não é como herói. Salomão aqui vai nos ensinar
ensinar a viver não como um herói que busca fama. Ele também não vai nos ensinar a viver como Diógenes, como cínicos, gente resignada. Salomão aqui vai nos ensinar a viver como criaturas que atravessa o tempo, não tentando validar a sua vida, não tentando empurrar a vida com a barriga, mas viver a vida sob o temor do Senhor, na direção de Deus, entendendo que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Amém? Portanto, meus irmãos, o trecho que a gente leu aqui, do capítulo 3, versos 9 a 15, ele é o eixo interpretativo de todo o livro de Eclesiastes. Por quê? Porque ele impede o moralismo. Como assim o moralismo? Porque o moralismo, o tempo não vai te premiar automaticamente. Quantas pessoas que você conhece que tem 50, 60 anos e ainda cometem os mesmos erros de um garoto de 15? Provavelmente você conhece várias pessoas assim. Gente que já está lá nos seus 60 anos e cometendo os mesmos erros. O texto de Eclesiastes 3, do 9 ao 15, ele também impede o hedonismo. O que é o hedonismo? É aquilo que te dá prazer. É a ideia de que se aquilo te dá prazer, viva, faça o que está no seu coração. Provavelmente você já ouviu isso aí. Faça o que te agrada, faça o que te faz feliz. Mas aqui Salomão está impedindo o hedonismo. Por quê? Porque a alegria, por mais alegre que você seja, por mais que você tente alegrar com televisão, com viagens, no final da noite, a alegria, ela não fecha a conta. Esse texto, ele impede aquela ideia nihilista. Como assim? Por que aquela ideia nihilista? Porque vai nos ensinar que só Deus é que reina na nossa vida. Esse texto, ele impede uma falsa espiritualidade, porque o limite aqui é intencional. Ou seja, aqui nesse texto, Salomão, ele está nos ensinando a ler o mundo, está ensinando a ler a nossa realidade, não como um destino final, mas como alguém que atravessa a vida vivendo diante de Deus. Por isso, meu irmão, nessa noite, sem glória prometida pelo herói, eu não vim aqui lhe prometer a glória do herói, eu não vim aqui lhe dizer que você vai viver o desengano escolhido por muitos daqueles que são cínicos por aí. Nada disso resolve o vazio e as perguntas que estão lá na sua alma, dentro do seu coração. Então, o que nos resta? Nos resta entender que Deus se revela sobre o tempo, sobre o trabalho e sobre a vida. E é sobre isso que o texto fala nesta noite. Há uma divisão natural do texto. Se você está com a sua Bíblia aberta, observe aí o texto. Nos versículos 9 a 10, Salomão vai falar que o tempo funciona. Sim, as coisas funcionam. No entanto, isso não produz ganho final. No versículo 11, ele vai falar sobre a eternidade. A eternidade, ela é percebida pelo escritor de Eclesiastes, mas ela não é controlada. Nós não temos o poder da vida, ela não está nas nossas mãos. Nos versículos 12 e 13, nós vamos perceber a alegria que é concedida ao indivíduo, mas ela não é absolutizada. E finalmente, nos versículos 14 e 15, Salomão vai falar que Deus governa o tempo. Para quê? Para formar em nós temor diante dele. Então hoje nós vamos falar apenas dos dois primeiros tópicos, não é? E o primeiro deles está aí. Vamos ler mais uma vez os versículos 9 e 10. O tempo funciona, mas não produz ganho final. Olha aí comigo, por favor, o verso 9. Quem diz aí? Vamos lá? Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Verso 10. Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com ele os exercitar. Veja, Salomão aqui, ele está retomando uma pergunta que vai atravessar todo o livro de Eclesiastes. Ela inteira. Por quê? Ela já apareceu outras vezes em textos anteriores.
mas agora ela surge aqui como um ponto estratégico de Salomão. Veja, depois do poema que ele mesmo organizou com tempo e com precisão, quando ele fala nos versículos 1 até o 8, quando ele fala: há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar. Agora, Salomão, ele não está celebrando essa ordem: tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar. Aqui, nesses 2 versículos, Salomão, ele não está celebrando esse perfeito equilíbrio de nascer, morrer, chorar e sorrir. Aqui ele vai interrogar essas questões. A pergunta de Salomão aqui, ela é extremamente simples, porém ela chega a ser até econômica. Qual é a pergunta que ele faz aí, logo no versículo 9? Ele diz: que proveito há? A palavra hebraica que aparece aqui é uma palavrinha que ela não significa salário, ela não significa recompensa imediata, ela significa excedente, lucro durável. É isso que ele está querendo dizer. É aquilo que sobra depois que o tempo passou e a vida foi vivida. O que Salomão está perguntando aqui é o seguinte: depois de tudo que você construiu, depois de tudo que aconteceu no seu tempo, você fez tudo, conquistou tudo, tem tudo, e agora? O que permanece? Tudo vai durar para sempre? Tudo que você construiu? Note aqui o cuidado que no texto que o próprio Salomão está tentando construir. Ele não diz aqui que o trabalho é inútil. Ele está dizendo que o trabalho, no final das contas, ele não produz o ganho final. Tudo que você constrói com o trabalho fica aqui nessa vida. Passa aqui, fica aqui. Quantas pessoas que você conhece aqui na cidade mesmo, famílias famosas que trabalharam a vida inteira, construíram prédios, não é verdade? Gente que tem casas, prédios, e quando elas aposentaram, desenvolveram câncer, o filho sofreu um acidente, a filha, sei lá, a neta, morreu, e quem usufruiu de tudo foi os netos. O cara mesmo que trabalhou a vida inteira, sequer teve a chance de usufruir tudo aquilo pelo qual ele lutou a vida inteira. O que Salomão está nos ensinando aqui, meus irmãos, que o tempo, ele cumpre sim sua função. Os dias passam, os dias avançam, as estações elas vão, elas vêm. O mundo, ele não está quebrado. É isso que Salomão está dizendo. Mas veja, quando a vida inteira ela é colocada na balança, o que Salomão está tentando dizer é que não sobra aquilo que espera que sobra. O que sobra quando você coloca na balança? E então, é aqui que Salomão agora vai colocar algo totalmente desconcertante. Qual que é? Olha o verso 10, que ele diz assim, ele diz lá no verso 10: eu tenho visto o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. E essa frase aqui, ela muda tudo. Porque olha bem aqui para mim, o problema, minha gente, não é que a vida seja desordenada. O problema não é que o trabalho seja mau. O problema não é que o tempo da sua vida esteja fora de controle. Não é esse o problema. O problema é que nós fazemos tudo esperando o ganho final das coisas. E Salomão está tentando nos ensinar aqui que essa ocupação, esse esforço diário, constante, repetitivo, até cansativo, ele foi dado por Deus, ele assume isso, mas não como uma punição arbitrária, mas como uma estrutura da existência humana. Veja, o tempo, ele não funciona da maneira que você acha. O tempo funciona exatamente como ele deveria funcionar. O sol nasce, o sol se põe, e ainda assim, meus irmãos, ele não entrega aquilo que a gente deseja que ele entrega para nós. E aqui Salomão está desmontando duas ilusões dos nossos dias. Qual é a primeira ilusão? É aquela ilusão do progresso. A ideia que eu e você temos, que se a gente se organizar bem, os dias, se a gente se organizar e fizer os calendários, que se você e eu fizermos as escolhas corretas na vida, se a gente trabalhar com disciplina, a gente acha que no final da vida tudo
tudo vai fazer sentido, tudo vai estar acumulado. E o que Salomão está dizendo é exatamente o seguinte: que o tempo avança, mas ele não capitaliza significado algum. Quantas pessoas que eu conheço que planejou a vida inteira e no final das contas são pessoas hoje que você diria são bem-sucedidas, conseguiram tudo o que elas planejaram, mas no fim do dia, eu afirmo para você, todas elas se perguntam, pelo menos as que eu conheço, onde está sentido nessas coisas? Essa é a primeira ilusão. A segunda ilusão que Salomão está tentando desmontar aqui é a ilusão de controle espiritual. É aquela ideia que às vezes eu e você temos, assim, bom, se eu andar na linha, né? É isso que a gente pensa? Se eu andar na linha, para tratar todo mundo bem, Deus vai me dar uma bênção, Deus vai me honrar. Aquela famosa frase, faça por onde que eu te ajudarei. Já ouviu essa expressão por aí? No entanto, a Bíblia não fala, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz, faça por onde que eu te ajudarei. Nós às vezes construímos essa ideia de que se você for um ser humano correto, de que se você obedecer às leis, pagar as contas em dias, Deus vai te dar uma sensação de fechamento existencial. Só que aqui Salomão está sendo claro. Veja, mesmo o trabalho sendo ordenado por Deus, não produz, no final das contas, aquilo que a gente acha que vai produzir. E aqui, gente, está um ponto de contato com o que eu falei. Lembra de Aquiles? Lembra de Diógenes? Sim. O que Aquiles fez? Aquiles tentou transformar o tempo em eternidade. Como que ele tentou fazer isso? Pela glória, pela construção de um grande nome. E Diógenes foi exatamente o contrário. Ele tentou esvaziar o tempo, para quê? Para ele não sofrer com a perda. Enquanto um se joga, o outro simplesmente se recolhe. São dois extremos. Então Salomão, o que ele está fazendo? Ele está afirmando que ambos, tanto Aquiles quanto Diógenes, estão perguntando à vida coisas completamente erradas. O que Salomão está nos ensinando é que Deus estruturou o tempo para sustentar a vida, não para redimir o coração. O tempo não existe para isso. O trabalho ele existe apenas para sustentar o corpo. A rotina existe para organizar os dias. O tempo ele preserva a criação. Mas nada disso aqui foi criado para preencher vazios da nossa alma que só Deus pode preencher. E o que eu posso aprender com isso aqui nesse primeiro ponto? Que tipo de lição eu posso tirar? Existe um tipo de cansaço, às vezes, que ele nasce, não é quando você trabalha demais. Às vezes você nem trabalhou muito, mas está com a mente cansada, já esteve assim. Você sabe que você não fez nada no trabalho, às vezes. Você não teve um dia produtivo, mas você chega em casa, você está cansado. E esse cansaço, muitas vezes, ele não é fruto de um trabalho excessivo. Mas esse cansaço, ele vem da expectativa oculta de que o trabalho, ele tem que nos devolver algo que ele nunca prometeu devolver. E talvez você ache que se eu tiver um emprego X, Y, Z, eu vou ter tudo o que desejo. Não necessariamente. Às vezes você está aí pensando, pastor, mas eu cumpro horário, eu entrego resultados, eu resolvo vários problemas no meu trabalho, eu fecho ciclos, relatórios, mas quando o dia termina, o seu coração ainda pergunta, é só isso? Será que a vida é só isso? Salomão aqui está dizendo para nós que o problema não é o quanto você trabalha, mas é o que você espera que o trabalho faça por você. Esse é o problema. Porque quando o trabalho ele se torna um altar da nossa vida, quando o trabalho ele vira um altar, o cansaço ele se torna uma liturgia diária, todo dia. E talvez você está aqui nesta noite, está cansado. Não porque você trabalha demais. Talvez você que me assiste, você que me ouve,
você está se sentindo cansado, e não porque você trabalha demais, não porque você faz tudo, mas é porque você e eu estamos tentando extrair da eternidade algo que só foi feito para durar até o pôr do sol. Talvez você pensou, se eu trabalhar com eficiência, com diligência, Deus vai me devolver a paz. Se eu fizer tudo certinho, o meu coração vai descansar. Mas Salomão está lembrando a mim e a você que essa lógica não funciona. Ele está dizendo ali no verso 10: eu vi o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens. O que Salomão está dizendo? Que nem tudo que Deus nos dá, Ele vem para nos satisfazer. Algumas coisas vêm para nos limitar. Preste bem no que eu vou dizer aqui. Deus aqui, gente, não está falhando quando o trabalho não entrega a plenitude que você gostaria de ter. Deus está apenas te ensinando que Ele está sendo fiel ao seu propósito. O que eu quero dizer com isso? Que o problema não é que Deus esteja distante, é que às vezes queremos que Deus confirme as nossas ilusões que a gente constrói ao longo da vida sem redimi-la. Mas Salomão aqui, ele não está tirando o sentido da vida, ele está tirando o sentido do lugar errado. O que Salomão está me dizendo? Está dizendo para você aqui hoje: o tempo funciona, o trabalho sustenta, a vida acontece diariamente, mas o ganho final das coisas não está no tempo. Você precisa entender que a verdadeira satisfação não está naquilo que você produz no trabalho, naquilo que você produz na sua casa, naquilo que você produz no seu casamento, naquilo que você produz no seu dia a dia. A verdadeira satisfação, o ganho final, não está no trabalho, não está no seu marido, na sua esposa, não está no seu pai, na sua mãe, no seu contra-cheque, na estabilidade, na instabilidade, na saúde ou na doença. O seu ganho final está nas mãos daquele que te criou, que morreu por você, e que somente em Cristo, no Cristo e com Cristo, que você pode ter a verdadeira paz. É isso. É isso, meus irmãos. Por quê? Porque enquanto tentamos arrancar a eternidade do nosso relógio, a gente vai continuar ouvindo que tudo não passa de uma mera ilusão. Amém? Amém. Não pude nem falar do ponto 2. Vou parar por aqui. A gente continua na semana que vem, que já são 8h40. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Essa é a primeira lição. Nós ficamos no primeiro ponto apenas para lhes dizer que o verdadeiro sentido da vida não está no que você produz. Não tente, não espere do trabalho aquilo que Deus nunca prometeu te dar através do trabalho. A verdadeira satisfação não está em cumprir horários, em conseguir metas. E eu não estou aqui desfazendo das metas, elas são importantes, nós vivemos em torno delas, mas o que Salomão está tentando dizer é que o ganho final da vida não está no que eu consigo construir, produzir ou fazer no trabalho, em casa ou no dia a dia, mas nas mãos daquele que está acima do sol, acima das estrelas, e que está falando comigo e contigo essa noite aqui, que os vazios da sua vida, os questionamentos do seu coração só passam a ter sentido quando você vive a sua vida direcionada, subordinada, orientada, submetida, guiada, apaixonada por aquele que está acima do sol. Amém? Sob a cruz, debaixo da cruz, nós devemos estar entendendo que foi lá, no Calvário, em Jesus Cristo, que Ele deu verdadeiro sentido, deu cor à nossa vida. Por isso, eu quero te convidar a curvar sua cabeça e vamos orar. Senhor, nós queremos te adorar nesta noite através da Tua Palavra, que nos ensinou, que nos admoestou,
que nos confrontou e nos convidou a viver uma vida íntegra diante do Senhor. É verdade, Deus, às vezes nós achamos que se nós cumprirmos tabela na vida, as coisas vão acontecer, que se eu for um bom filho, de que se eu for um bom marido, de que se eu for um bom amigo, as coisas vão, o universo conspirará a meu favor. Mas Salomão está nos ensinando o contrário, de que não é o que eu produzo, de não é o que eu vivo que eu faço, mas da maneira que eu vivo diante daquele que está acima de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, que a nossa vida, que o nosso trabalho, o nosso dia a dia, que as nossas correrias, que as nossas rotinas possam sempre estar, Senhor, debaixo da orientação, sobretudo na satisfação daquele que está acima das estrelas, guiando e governando as nossas vidas, porque somente nesse Deus que nós vamos alcançar o verdadeiro sentido das coisas. Por isso, Pai, nós te damos graça e que o Senhor possa preencher, dar sentido à nossa vida, porque no final das contas, quando o dia se acabar, quando eu for bater o meu ponto, quando eu chegar à minha casa para tirar a roupa do dia, o que vai restar não é o dinheiro, não é o trabalho. Quando eu deitar minha cabeça na minha cama, não importa se eu vou estar numa cama king, queen, no colchonete ou até mesmo no chão. Isso não faz diferença. No final do dia, o que vai restar é a confiança de que eu cumpri o meu dia, mas debaixo da glória e orientação de um Deus Todo-Poderoso. Por isso, Senhor, nós te pedimos que o Senhor reoriente a nossa visão, reoriente o nosso sentido, para que possamos viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.